Acho que eu já falei várias vezes em outros vídeos do canal. Eu gosto muito de estudar o glaucoma, entender como funciona, como tratar da melhor forma, as melhores medicações para cada caso e o mais importante, conseguir manter uma pessoa com visão perfeita para o resto da vida. Nada paga isso. Bom, o assunto do vídeo hoje é esse. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Eu bato sempre nessa tecla. Cada pessoa é especializada em alguma coisa, em alguma profissão, em algum conhecimento técnico. No meu caso, eu sou oftalmo, então eu entendo de medicina especializada na parte oftalmológica. Se um paciente que eu vou operar traz para mim o resultado de um risco cirúrgico, me mostra, por exemplo, o eletro e pede para eu interpretar, eu nem sei por onde começa mais. Eu soube disso um dia, eu sabia quando eu era estudante de medicina. Hoje não sei mais. Na época, eu cheguei a fazer curso de eletro para poder conseguir analisar da forma correta. Só que aí eu me especializei, eu mudei para oftalmologia, eu passei a não fazer mais aquilo. E o fato de eu parar de estudar aquele assunto, isso passa a ser para mim uma coisa fora do meu domínio. Quem vai saber analisar corretamente um eletrocardiograma é o cardiologista. E por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, o glaucoma tem que ser acompanhado por quem tem conhecimento específico desse assunto. Isso é muito importante, tudo bem? Bom, quer ver uma coisa? É muito comum, na hora que eu pergunto para um paciente meu se tem casos de glaucoma na família, a pessoa já fala assim: doutor, o senhor está achando que eu estou com glaucoma? A pessoa já mostra uma cara de preocupação, já fica apreensiva. E é claro, a pessoa quer saber se eu perguntei aquilo por causa de algum detalhe que eu vi no exame dela. É natural que isso aconteça. O que eu acho que pode ser uma orientação importante sobre glaucoma? Primeiro, toda pessoa deve fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Isso sozinho já ajuda muito a gente para poder conseguir fazer um diagnóstico precoce e tratar da melhor forma. E quando eu falo tratar da melhor forma, eu estou me referindo aos vários tipos de tratamento para o glaucoma. Pode ser comprimido, colírio, laser e até mesmo cirurgia. Tem situações que a gente precisa prescrever medicações endovenosas, por exemplo, para poder conseguir abaixar a pressão intraocular do paciente. Ou seja, para cada tipo, para cada estágio, para cada situação, existe um tipo mais adequado de tratamento. Isso é bem óbvio. Você pode até achar que é exagero meu, mas toda semana eu atendo pelo menos de 2 a 3 pessoas que nunca fizeram uma avaliação oftalmológica na vida. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. Bom, tem outras considerações que eu quero fazer também sobre isso, mas se eu conseguir chegar no maior número possível de pessoas e conseguir conscientizar essas pessoas da necessidade de se fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano, o meu trabalho já vai ter valido a pena. Assiste um vídeo que chama Exame Oftalmológico, Quando Fazer? Esclarece muita coisa. Então, mais uma vez, fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. E mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Isso tem que ser feito de forma regular. Ficou claro a explicação? Bom, o segundo aspecto que eu quero conversar com você hoje é sobre a manutenção. Sabe quando a pessoa está fazendo dieta para poder conseguir atingir um peso ideal? Ela faz atividades físicas, controla a alimentação, passa a ter bons hábitos e ela consegue chegar no peso que ela queria, no peso que ela desejava. Conhece essa situação? Todo mundo já ouviu falar nisso. Uma coisa é você atingir o patamar que você deseja, outra coisa é você se manter nesse patamar. Sabe quando você chega naquele ponto que você colocou como meta? E isso vale para qualquer coisa na vida. Eu estou usando aqui como exemplo dieta e peso, mas poderia falar de outro assunto, por exemplo. Isso serve para tudo. Uma coisa é você atingir um patamar, uma outra coisa é você se manter naquele patamar. E para você se manter no nível que você alcançou, você precisa da manutenção. Falando agora no caso do glaucoma. Quando eu falo para um paciente que a gente atingiu uma pressão intraocular adequada para ele, que aquele colírio, aquela medicação que ele está fazendo uso, está sendo adequado para aquele caso e que as coisas estão bem, a gente chegou no ponto bom do tratamento. É muito comum de acontecer a pessoa não voltar mais. A pessoa pensa assim: ah, minha pressão está boa, eu vou na farmácia, compro colírio sem receita e tá tudo bem. Eu já tive pacientes que ficaram 5, 8, 10 anos sem consultar depois de um diagnóstico.
A pessoa tem glaucoma, foi bem orientada sobre o glaucoma e mesmo assim ela não volta. E aí quando volta eu pergunto, mas nesse período você fez avaliação com outro médico, por exemplo, com outro oftalmo? E aí a pessoa fala assim, não doutor, aquela consulta que eu fiz com o senhor, há não sei quantos anos atrás, foi a última consulta que eu fiz. Olha, eu penso assim, gente, eu falei, eu orientei, eu dei uma aula de glaucoma para a pessoa e mesmo assim a pessoa não segue. A conclusão que eu chego é que a questão é comigo. Talvez eu não tenha explicado da forma como deveria. Talvez eu não tenha deixado ficar tão claro assim. Bom, você vê como que é importante a manutenção? E não sei se você sabe, mas existem medicações que passam a não ter o mesmo efeito naquela pessoa depois de um certo tempo. Por isso que é importante voltar no médico de acordo com a orientação. De tempos em tempos tem que voltar. Isso é muito, muito importante. Bom, um terceiro ponto que eu quero conversar com você hoje, que eu quero analisar, é o seguinte. Se o seu oftalmo fez uma avaliação, fez um diagnóstico de glaucoma e te passou uma prescrição de uma medicação, por exemplo, usa corretamente esse colírio. Tem que observar a quantidade de vezes que é para usar durante o dia, o intervalo correto entre os colírios, se for o caso, e se tiver mais um colírio, dá um intervalozinho de pelo menos 15 minutos entre um colírio e outro, para aquele segundo colírio não sofrer a atoração do primeiro. Uma outra coisa muito importante, segue exatamente a orientação sobre a forma correta de se usar um colírio. Existe um passo a passo e para isso assiste o vídeo que eu falei sobre esse assunto. Tem que ficar pelo menos 2 minutos com os olhos fechados. Depois que você pingou o colírio, tem que ficar esse tempinho com o olho fechado para poder ter a absorção do colírio. Assiste lá que ficou bem bacana, eu explico de forma bonitinha sobre esse assunto. Tem que seguir essa técnica para ter o máximo de absorção do colírio, o máximo efeito dessa substância. E olha, se a pessoa segue tudo certinho, a chance dela se manter com a visão perfeita é muito grande. É só seguir. Agora, infelizmente, muitas vezes o ser humano não aceita, mas se seguir corretamente, dá tudo certo. Na semana que vem eu vou contar para você uma história sobre não seguir corretamente orientações. Uma história difícil, foi uma história difícil que eu vivi, mas eu acho que vai ser importante para servir como orientação. Olha, é isso. O mais importante é a conscientização. Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre isso, melhor. Chegando para mais pessoas, a gente consegue prevenir problemas mais graves. E para quem puder, divulga o Instagram. Lá tem muita orientação bacana, vale a pena. E é isso, a gente deve fazer um exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano e retornar de acordo com o tempo que o seu médico te passar. Importante também, usar corretamente todas as medicações que foram prescritas. Olha, segue isso que dá tudo certo. Um grande abraço e até o próximo.